Fala galera, meu nome é Thaleson e nessa aula nós vamos finalmente colocar a mão na massa e fazer nosso primeiro programa. Vem comigo. Estou aqui no CodeBlocks. Para a gente criar nosso programa, primeiro nós vamos ter que iniciar um novo arquivo aqui no CodeBlocks. Existem basicamente duas opções de a gente criar um novo programa aqui no CodeBlocks. A primeira e mais simples é vindo aqui em File, New, Empty File. Então, vai criar um novo arquivo e a gente pode salvar esse arquivo vindo aqui em File, Save File ou apertando Ctrl S. Vindo para cá, a gente pode salvar o nosso arquivo. Para salvar o nosso arquivo, a gente vai escrever algum nome. Por exemplo, primeiro programa.c. A terminação .c é muito importante, pois ela vai sinalizar para o computador que o arquivo contém um programa escrito na linguagem C. Então a gente salva e assim a gente já cria um arquivo para a gente escrever nosso programa. Uma outra forma de você criar programas mais básicos é vindo aqui em File, New, File, vem em C, C++, Source, Go, marca essa opção para não aparecer mais essa janela nas próximas vezes, Next. Aqui você vai escolher se é um código em C ou C++ que você vai fazer, no nosso caso é linguagem C, Next. Aqui a gente vai escolher a pasta onde a gente quer criar o nosso arquivo. Vou criar aqui, primeiro, programa 2. Nesse caso aqui, a gente não precisa colocar o .c necessariamente no final, porque já está especificado aqui embaixo que vai salvar .c. Então, se você não colocar, ele vai colocar automaticamente para você. Então, você vai salvar, Finish, e a gente tem aqui nosso outro programa. Então, você tem essas duas formas básicas de criar um novo arquivo para iniciar uma programação. Agora eu vou utilizar o primeiro que a gente criou para mostrar como é que a gente vai codificar. Beleza? Basicamente, um programa em C básico se resume em duas partes: na inclusão de bibliotecas e na função principal. Para incluir uma biblioteca, a gente vai utilizar o quê? Jogo da velha, include, abre, fecha sinal de menor e maior, e entre o sinal de menor e maior a gente vai colocar o nome da nossa biblioteca. No caso, eu vou colocar aqui a biblioteca stdio.h. O que é que significa isso aqui? Bibliotecas são programas em C que já contêm certos comandos escritos. Então, a gente pode estar incluindo as bibliotecas para utilizar as funções que já estão escritas em cada biblioteca. Cada biblioteca possui funções específicas para determinada coisa. No caso do stdio.h, é uma biblioteca de leitura escrita. Sempre que a gente for escrever ou ler informação, a gente vai precisar estar utilizando esse stdio.h. Você pode incluir outras bibliotecas. Cada biblioteca possui comandos específicos que a gente vai estar podendo utilizar no nosso programa. A outra parte do programa é a função principal, que a gente vai escrever int main, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Na nossa função principal, o que é que ela indica? Ela indica onde nosso programa vai iniciar a execução. Qual é a parte do código em que vai conter os comandos que vão ser executados. É isso que diz nossa função principal. Nossos comandos a gente vai sempre estar colocando entre
as chaves da main. Então, int main, abre e fecha parênteses, e entre as chaves a gente vai colocar nossos comandos. Depois você vai entender melhor por que a função principal é nesse formato. Mas, por agora, decore que você vai precisar escrever esse int main, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, antes de iniciar seu programa. Agora, nesse programa, a gente já pode testar se ele é um programa em C ou não. Como assim? A gente pode pedir para o compilador compilar ele. E no processo de compilação, o compilador vai identificar se tem algum erro ou não. Se não tiver nenhum erro, vai gerar um executável e a gente vai poder executar. No CodeBlocks, você pode solicitar para o compilador compilar o seu programa, vindo aqui nessa engrenagemzinha, que vai ter um nome build, clicando na engrenagem. Se não ocorreu nenhum erro, seu programa foi compilado com sucesso. Para saber se ocorreu algum erro ou não, você pode vir na parte inferior, em Build Message, que vai ter que ocorreu 0 erros, então esse é um programa em C. O que é que o nosso programa está fazendo? Nada. Então a gente pode executar ele. Quando a gente mandar executar, simplesmente vai abrir uma janela de console que não está realizando nenhum comando. Se a gente alterar esse main para maiúsculo, como a gente já viu, o C é uma linguagem case sensitive. Então, quando a gente tentar compilar aqui novamente, o que é que vai acontecer? Vai mostrar aqui na parte inferior que ocorreu um erro. Que você está tentando compilar um programa em C que não possui a função main. Então, está errado. Então, um main maiúsculo com um main maiúsculo é diferente de um main com a letra minúscula. Tenham muito cuidado. Tendo em mente que esse é a estrutura básica de um programa, vamos ver nosso primeiro comando. É um comando para imprimir, utilizando o comando printf. Esse comando a gente pode estar utilizando para imprimir mensagens. Então a gente escreve printf, abre e fecha parênteses e abre e fecha aspa dupla. Todo comando em C utiliza um ponto e vírgula ao final, que identifica final de comando. Então, todo comando você vai colocar um ponto e vírgula no final. Printf é um comando, então você vai colocar um ponto e vírgula no final. O que é que esse comando faz? Ele vai imprimir no console, naquela janela preta que abriu há pouco tempo, quando a gente executa o programa, a mensagem que a gente colocar entre essas aspas duplas. Então, se eu mandar imprimir Thaleson e compilar nosso programa e executar, vai mostrar a mensagem Thaleson. Se por um acaso eu modificar essa minha impressão para Thaleson Gomes, o que é que a gente vai perceber? Se a gente simplesmente mandar rodar nosso programa, vai continuar com Thaleson. Por quê? Porque cada alteração no nosso programa, a gente tem que compilar antes de executar. Se a gente não compilar antes de executar, não vai ocorrer modificações no nosso executável. Então, vou compilar e depois vou executar. Executando, agora apareceu a mensagem Thaleson Gomes. Resumindo, nosso comando printf, ele vai mostrar no console a mensagem que eu escrevi aqui. Um grande detalhe é o seguinte: existe um caractere especial que indica quebra de linha. Se a gente escrever, por exemplo, Thaleson Gomes 2 vezes, dessa forma, como é que vai aparecer no nosso programa? Vai aparecer os dois na mesma linha, Thaleson Gomes, na mesma linha, Thaleson Gomes. Sempre que a gente quiser pular uma linha, quebrar a linha, existe um caractere especial, que é o caractere /n.
sempre que o programa for imprimir esse caractere /n, ele vai pular uma linha. Então, o que é que significa aqui? Que ele vai imprimir Thaleson Gomes, pular uma linha, imprimir Thaleson Gomes, pular outra linha. Vamos aqui compilar e executar nosso programa. Agora perceba que ele imprimiu uma em cada linha. Se a gente colocar um /n bem aqui, logo depois do Thaleson, o que é que vai identificar? Vai primeiro imprimir Thaleson, depois quebrou uma linha, depois Gomes, depois pula outra linha e Thaleson Gomes. Então vai ser uma linha Thaleson, outra linha Gomes, outra linha Thaleson Gomes. Compilar e executar. Perceba que foi exatamente isso que aconteceu. Então, era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Nessa aula vimos como criar nossos arquivos para a gente escrever nossos programas e vimos a estrutura básica de um programa em C e também vimos nosso primeiro comando, o comando printf. Lembrando a estrutura do printf, printf abre e fecha parênteses, aspas duplas dentro do parênteses, a mensagem que você quer escrever entre as aspas duplas e sempre se lembre de colocar o ponto e vírgula ao final do printf. Se por um acaso você esquecer de colocar esse ponto e vírgula no final de um printf, tentar compilar, vai mostrar aqui uma mensagem de erro. Esperava um ponto e vírgula antes do outro printf. Então você vai, aqui ele informou que você está dando um comando sem ter terminado o outro. Sempre que você quiser finalizar um comando, você tem que utilizar o ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula, compilou e não apareceu nenhuma mensagem de erro. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e bons estudos!